E aí, pessoal do bem, já preparou o seu bolso? Petrobras acabou de anunciar um novo aumento para os combustíveis, para o gás de cozinha. Prepare o seu bolso. O que estava extremamente caro vai continuar extremamente caro. Eu não sei mais nem o que adjetivo eu posso usar para classificar as coisas como estão caras nesse país. A Petrobras, que está vou corrigir a minha própria frase. A Petrobras, que está lucrando quase 20 bilhões de reais. A Petrobras está lucrando quase 20 bilhões de reais por mês. Ah, você pensou que era por ano? Não. A Petrobras está lucrando por mês quase 20 bilhões de reais. Sabe quanto a Petrobras lucrou em 2021? Em pleno ano de pandemia, em pleno ano onde o povo teve que apertar o cinto, onde o povo viu a sua economia desfarelar, como diz o ditado. A Petrobras lucrou em 2021, lucrou. Se você não sabe o que é lucro, dá um Google aí que você vai saber o que é lucro. Mais de 120 bilhões de reais. Aí eu pergunto para você, na minha inocência, uma empresa que se diz brasileira, uma empresa que se diz ser do povo brasileiro, e tem gente aí imbecil que bate no peito e diz: não, a Petrobras é do povo, a Petrobras é minha, a Petrobras é do povo. A Petrobras, que algumas pessoas dizem ser do povo, ela está lucrando por mês quase 20 bilhões de reais. A gasolina em alguns estados brasileiros está batendo na casa dos R$9. Com esse novo aumento estrondoso que vem aí, em alguns estados, gente, a gasolina vai passar dos R$10 o litro. Média de preço nacional, segundo informou a própria Petrobras que anunciou esse novo aumento, média de R$7,50 o litro da gasolina, média nacional. Segundo a Petrobras, média nacional do litro da gasolina na bomba para o consumidor final será de R$7,50. Mas como a gente sabe que aqui é mais barato, ali é mais caro, aqui é mais caro, ali é mais barato, você sabe como é que funciona no Brasil. O preço da gasolina, ele não é nacional. Cada região cobra um preço, um valor. Tanto que eu já disse a você que tem estados aí, tem cidades que já estão cobrando quase R$9 pelo litro da gasolina. Com esse novo aumento, vai passar dos R$10 e vai bater a casa dos R$11 em algumas cidades brasileiras o litro da gasolina. O gás de cozinha, que é um produto do rico e do pobre, mas principalmente um produto dos mais pobres. Você sabe de quanto pode ser o aumento do gás de cozinha? Gente, quando eu fiquei sabendo do aumento, eu falei, não é possível, eu acho que eu estou ouvindo errado. Se eu não tivesse ouvindo numa emissora de rádio de credibilidade, que tem responsabilidade com a informação, que tem compromisso com a notícia, eu falava, não, é mentira. Gente, o gás de cozinha pode ter um aumento de R$52. Eu não gosto de falar em porcentagem, porque quando se fala em porcentagem, parece que o aumento é menor. Mas quando você fala o valor real desses aumentos, você fala, caraca, Ricardo, realmente você tem razão. O aumento do gás de cozinha, o botijão de gás, pode ter um aumento de mais de R$52. O mesmo bujão de gás que custava, em média, R$50 quando o Bolsonaro assumiu a presidência da República. O mesmo bujão de gás que hoje já custa mais de R$100
Em algumas cidades e em alguns estados brasileiros, o botijão de gás já bate a casa dos R$150. E ele pode ter mais um aumento de R$52. Para quanto é que vai esse botijão de gás? Quando eu chamo Paulo Guedes de assassino da economia brasileira, é por esses motivos, gente. Cara, você não consegue ir ao mercado. O valor que estão os produtos nos supermercados. E vem aí novos aumentos nos supermercados. Vem aí novos aumentos nos supermercados. É de um absurdo assim inacreditável, gente. Agora, voltando aqui a Petrobras, antes de seguir falando dos aumentos, cá entre nós aqui, no momento de guerra que o mundo está passando, por causa da Rússia que está atacando a Ucrânia, no momento de guerra em que o mundo está passando, no momento em que o mundo vem passando por uma pandemia, uma empresa que se diz do povo brasileiro, a tal da Petrobras, gente, vocês acham mesmo que não daria para a Petrobras abrir mão, nesse momento, de pelo menos uma porcentagem desse lucro? Uma empresa que está lucrando por mês mais de 20 bilhões de reais. Você tem noção quanto é 20 bilhões de reais? Ou quantos são 20 bilhões de reais? Tu tem noção do que é isso? Você consegue atinar para esses 20 bilhões de reais? Será que não daria para essa empresa abrir mão desse lucro nesse momento? Em que nós, povo, estamos passando um sufoco danado. Hein? Gente, porque a galera perdeu o emprego, a galera foi trabalhar de Uber. Imagina o cara que trabalha de Uber, como é que ele vai trabalhar com o preço do combustível nessas alturas? O taxista, o ônibus. O que o Bolsonaro e o Paulo Guedes fizeram com a economia brasileira, gente, é inaceitável. E o que é inaceitável também é o povo, quase 30%, cara. 25%, quase 30%. Eu vou repetir. 25% do povo brasileiro diz que vai votar em Bolsonaro. 25%. O Bolsonaro, quando assumiu a presidência do Brasil, a gasolina custava menos que R$3. E a gasolina agora em 2022, ano de eleição, pode ultrapassar a marca dos R$10 em alguns estados brasileiros. O gás de cozinha custava em média R$50. Agora, em 2022, se for confirmado o aumento de R$52, o gás de cozinha em alguns estados pode ultrapassar a marca dos R$200. Aí eu não estou falando de supermercado. Se você colocar o supermercado, tudo, a conta de luz, então, meu Deus do céu, gente. O Bolsonaro, ele quadriplicou o valor da conta de luz. Agora em 2022 o Bolsonaro vai quintuplicar o valor da conta de luz. E 25% do povo ainda acha que o Bolsonaro e o Paulo Guedes podem continuar cuidando da economia brasileira. Não, Ricardo Liel, você está sendo injusto. A culpa é da pandemia. A culpa é da guerra da Rússia contra a Ucrânia. O Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Ah, não tem nada a ver com isso? E por que a Dilma foi culpada pelos aumentos? Por que o Fernando Henrique Cardoso foi culpado pelos aumentos? Por quê? É engraçado que antes da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a culpa pelos aumentos dos combustíveis era dos governadores. Como se os governadores tivessem autonomia sobre a Petrobras.
Aí você vai falar, ah, Liel, mas o Bolsonaro tá trabalhando para reduzir o preço do combustível. E você acredita? Se é ele que manda na Petrobras, o presidente da República é quem manda na Petrobras. O presidente da República é quem escolhe o presidente da Petrobras. O presidente da Petrobras é quem determina os aumentos dos combustíveis. E o presidente da Petrobras, que é amigo íntimo de Bolsonaro, que foi colocado lá pelo Bolsonaro para fazer o que o Bolsonaro ordena, eles estão aumentando o combustível. Não teve aumento de impostos, gente. É isso que eu quero que você entenda. Não houve aumentos de impostos sobre os combustíveis. O que esses caras fazem? Ah, o povo aceitou calado pagar R$6 pelo litro da gasolina. Vamos aumentar para 8, que eles não vão reclamar. O caminhoneiro aí, esse mesmo caminhoneiro que parou o Brasil lá no governo Michel Temer, porque Michel Temer deu R$16 de aumento pelo aumento do diesel, quando o diesel custava menos que R$3, o caminhoneiro que parou o Brasil porque Michel Temer deu R$16 de aumento no diesel, esse caminhoneiro aceitou um aumento de R$4 no diesel pelo Bolsonaro, pode aumentar mais R$2 aí no diesel que o caminhoneiro não vai reclamar não. Cara, eu não sei em que planeta que eu estou vivendo. Eu não sei em que Brasil eu estou vivendo, cara. Eu não sei, juro pra você. Eu juro pra você que eu não sei, cara. Eu não sei como é que um cidadão brasileiro hoje vai abastecer seu carro, cara, e não consegue ficar revoltado com o Bolsonaro e com o Paulo Guedes, cara. Eu não sei como é que um cidadão, quando ele vai no supermercado e passa lá a sagrada compra dele do final do mês e vê o valor da alimentação, cara, eu não sei como é que o cara, ele consegue ficar elogiando o Bolsonaro nas redes sociais, cara. A ministra da Agricultura. Eu não sei, eu juro pra você que eu fico pensando, falando, mas não é possível, cara. No momento em que tá todo mundo apertando o cinto, cara. Mas tá todo mundo apertando o cinto. Fala de aumento. Você que trabalha com produtos, fala de aumento pra você ver. Quer perder o seu cliente hoje é você falar de aumento. Mas fala de aumento. Você que trabalha com clientes, fala de aumento para ele. Você perde o cliente. Mas a Petrobras não. A Petrobras, como ela é única, uma empresa que se diz do povo brasileiro, mas que todo presidente suga essa empresa, está lucrando por mês mais quase 20 bilhões de reais, lucrando por ano mais de 120 bilhões de reais. Essa empresa aumenta estrondosamente o valor do combustível nesse exato momento. Aumenta o valor do combustível. E as pessoas acham isso normal. Vai ser um novo aumento que vem aí, já determinado pela Petrobras, já bateu o martelo. Bolsonaro já autorizou o aumento junto com o presidente da Petrobras, porque o presidente da Petrobras, o que você tem que entender é o seguinte, gente. Se você não entende, porque você não quer entender, não vou nem te ofender. Mesmo que você seja bolsonarista, eu não vou te ofender hoje. O que você não entende é o seguinte, o presidente da Petrobras, antes dele dar um aumento, ele informa o presidente da República, Bolsonaro. Por quê? A Petrobras é de responsabilidade do Bolsonaro hoje como presidente da República. A Petrobras é de responsabilidade do presidente da República. O presidente da República é como se ele fosse o dono da Petrobras durante o seu governo. Então, quando você elege o presidente da República, você dá a ele o direito de administrar a Petrobras do jeito que ele quiser. E o presidente da Petrobras, que é colocado lá pelo presidente da República, qualquer ação, qualquer atitude que ele vá tomar na Petrobras, ele primeiro informa o presidente da República para depois divulgar essa nota para a imprensa e para a sociedade. Ele informou o Bolsonaro sobre o novo aumento estrondoso que vem aí da gasolina
e do combustível, do gás de cozinha, e o Bolsonaro disse que está tudo bem. Aí depois o Bolsonaro vem a público e diz, não, que isso é um absurdo. O que o Bolsonaro fez até agora, gente, para reduzir o valor do combustível? Você que é bolsonarista de carteirinha, escreva no rodapé do meu vídeo o que foi que o Bolsonaro fez até agora para reduzir o valor do combustível. Quais medidas efetivas o Bolsonaro tomou que trouxe a redução do valor do combustível? Vou repetir a pergunta. Quais foram as medidas efetivas que o Bolsonaro tomou para reduzir o valor do combustível? Bolsonaro, Paulo Guedes, os assassinos da economia brasileira, o presidente da Petrobras, em pleno momento de altos preços, determinaram um novo aumento para o valor do combustível. É de um absurdo inacreditável, gente. Inacreditável o que nós estamos vivendo no Brasil. Olha, não dá para aceitar calado isso, gente. Não dá para aceitar calado isso. E tem gente que ainda acredita que o Brasil aguenta mais 4 anos de Bolsonaro. Tem gente que acredita. Ah, mas o Bolsonaro não é ladrão, Liel. Ah, o Bolsonaro não é ladrão? Ah, se você conseguir me explicar a história da rachadinha da família dele, se você conseguir me explicar a história do orçamento paralelo, o novo mensalão, se você conseguir me explicar o petrolão, se você conseguir me explicar o bolsolão, e se você conseguir me explicar o que é tratoraço, aí eu vou concordar com você. O que você tem que entender é que o COAF, ele registra todos os roubos, e tá lá registrado os roubos do Bolsonaro e da família dele. Tá lá. Tá lá registrado. Tá lá registrado. Tá? Então não venha com essa história de que Bolsonaro não rouba. Vou desenhar mais uma vez pra você, seu imbecil, filho de uma égua, cretino. Um presidente da República no exercício do cargo não pode ser investigado, cacete! Só ficamos sabendo que Lula tinha roubado o Brasil depois que ele deixou de ser presidente. E outra coisa, se não há investigação, não há crime. Mas o importante, seu cretino, é que quando você vai no posto de gasolina, você paga mais barata a gasolina do que eu. O importante pra você é que quando você vai no supermercado, seu bolsonarista, filho de uma égua, tu paga mais barato no supermercado do que eu e o brasileiro. As coisas pra você tá mais barato. O seu dinheiro tá valendo mais do que do povo brasileiro. Dinheiro de bolsonarista vale mais do que do povo brasileiro. A gasolina de bolsonarista é mais barata do que a do povo brasileiro. O supermercado de bolsonarista é mais barato do que o supermercado do povo brasileiro. A verdade só pode ser essa. Porque não é possível que um cara imbecil, jumento, vá a um posto de gasolina e não fica revoltado com o que o Bolsonaro e o Paulo Guedes fizeram com a nossa economia, gente. O Paulo Guedes é o pior ministro da economia que esse país já teve. O Paulo Guedes é o pior ministro da economia que esse país já teve. O Bolsonaro é o pior presidente da história desse país. Olha o que esses caras fizeram com a nossa economia, gente. Cara, o nosso dinheiro não vale mais nada, meu. Antes a gente trabalhava só pra comer, agora nem pra comer tá dando. Nem pra comer tá dando. E tem gente que ainda acha que o Bolsonaro e o Paulo Guedes pode ficar lá mais 4 anos. Cara, onde é que esses imbecis moram? Eu não entendo isso, cara. Eu juro pra você, eu não entendo isso. Então, pra finalizar o nosso papo aqui, ó. Pra finalizar o nosso papo, a Petrobras determinou um novo aumento absurdo pros combustíveis e pro gás de cozinha. E Bolsonaro autorizou o aumento junto com o assassino da economia, Paulo Guedes. Prepare o seu bolso, o aumento que vem aí dos combustíveis é estrondoso. Até uma próxima.